Pessoal, fazer esse vídeo para o pessoal do Bro Podcast, que tá pedindo para eu falar temas sobre saúde, né, mais comuns, mais relevantes, e eu vou fazer esse vídeo, que é a vontade de todo mundo. Eu recebo muito também no meu canal essa pergunta assim: Júlio, o que eu posso fazer para viver mais, né, passar, chegar aos 100 anos de idade? Eu vou explicar para vocês quais são os fatores de risco que você tem que evitar para ter morte precoce, né? E vamos lá para vocês entenderem. Primeiro aspecto, antes de eu falar desses fatores que a gente chama fatores modificáveis, que você, na sua conduta de vida, que você se alimenta, se você se exercita ou não, vai predispor você a viver mais, e fatores não modificáveis, né? Os fatores não modificáveis, eu vou começar com ele, né, para dar um banho de água fria, mas para você entender que existem eles também, é que existem fatores genéticos que fazem algumas pessoas terem uma sobrevida maior, serem mais longevas. Isso é uma coisa tão interessante que tem vários trabalhos no mundo inteiro, na Europa em especial, eles fazem muito trabalho disso, analisando o que faz algumas famílias terem pessoas que passam dos 100 anos de idade. Os 100 anos é meio que um marco, né, de pessoas que viveram muito hoje em dia, e está aumentando cada vez mais. No Brasil, passando dos 50 mil pessoas com mais de 100 anos, né, vivas com mais de 100 anos. Então, é muita gente. Antigamente era um negócio raro do raro, né, saiu um jornal quando alguém tem mais de 100 anos, agora a gente já está convivendo com 50 mil pessoas. E é um processo que provavelmente a nossa geração, acredito que o pessoal do Bro Podcast, né, pelo que ele me falou, o pessoal mais jovem também que acompanha eles, né, vai passar sim dos 100 anos de idade. Muita gente vai passar. E o fator não modificável, o fator genético, é que nesses trabalhos o que observa é que há uma linhagem ou uma tendência genética de pessoas que têm familiares passando dos 100 anos, mais deles passaram de 100 anos. E aí, esses estudos que eles mostram é que pacientes que passaram de 100 anos, irmãos que passaram de 100 anos, primos que passaram de 100 anos, tios que passaram de 100 anos, avós que passaram de 100 anos. E esses são fatores que a gente chama de fatores não modificáveis. Até um dos trabalhos que eu vou deixar na descrição, né, são trabalhos que mostram realmente pessoas que muitas vezes até não tinham comportamento e hábitos de vida mais saudáveis, né, e realmente era esse fator genético muito preponderante. Eu vou explicar por quê. Muitos desses fatores que fazem alguém ter um câncer, ter algum tipo desse tipo de alteração, são fatores que o sistema imunológico dele é falho, e uma célula que começa a crescer de forma normal, ele não identifica e forma um câncer. E essas pessoas longevas, né, eles têm essa parte do sistema imunológico muito mais ativo, que percebe qualquer tipo de mutação e faz esse paciente ter câncer. Claro, né, que o câncer aumenta muito com o envelhecimento, é o problema que todo mundo tem medo, isso acontece. E também os fatores cardiovasculares. A gente sabe, nem todo mundo que é obeso vai infartar, nem todo mundo que não pratica atividade física vai ter algum problema de saúde, e nem todo mundo vai ser hipertenso de diabetes. Então o fator genético ele é muito, muito forte, né? De exemplo do meio da família mesmo. Lá eu tenho duas irmãs, né? Uma é médica também anestesista, aqui na USP, fez na USP, e minha outra irmã é defensora, eu, meu pai e minha mãe, todo mundo hipertenso aos 40 de idade. E duas das minhas irmãs, antes, aos 30 e poucos anos, meu pai também aos 30 e poucos anos já era hipertenso, fator genético, né? Nenhuma delas são obesas, nada disso, e então o fator genético é muito forte, né? Além disso, né, os fatores agora modificáveis, né, indo nesse caminho, né, para você viver muito, né? Preste atenção em 4 fatores muito, muito relevantes. Por quê? Porque são as doenças que mais matam, estão ligadas a essa. O que mais faz uma pessoa morrer e morrer morte precoce, né? São os fatores relacionados à pressão alta, colesterol alto, diabetes, a falta de atividade física, né, obesidade, né? Esses fatores vão fazer aumentar muito a chance de você ter um infarto e ter um AVC. Tem outro comportamental, né, que quando fala alimentar, lembrar também do cigarro. O cigarro aumenta muito a chance de você ter. Então, se você quer ver muito, você tem que evitar esses fatores. Você fala, Júlio, mas você não falou que tem fator genético, de você hipertensão? Tratar cedo. Quanto antes você descobrir a hipertensão e começar a dar medicação para reduzir a hipertensão, menor a chance de ter um AVC ou infarto. Ou, se você conseguir controlar com hábitos de vida, melhor ainda. Fazendo atividade física, reduzindo o peso, controlando a pressão, excelente, né? No meu caso, eu fiz tudo, até reduzir peso e tal, mas não conseguiu controlar 100%, continuei tomando remédio. Júlio, é ótimo, isso claro que não, era melhor se eu conseguisse controlar e não precisasse de remédio, mas tem fatores que você não tem controle, tem fator genético também, que é muito relevante, tanto no açúcar, quanto na obesidade, como no colesterol, como na hipertensão. Então tem que usar o bom senso, nem sempre você, mesmo estando tudo perfeitinho,
você não vai ter esse tipo de doença. Pode acontecer pelo fator genético muito forte, né? Outro fator muito importante é o controle de estresse e ansiedade. Cada vez mais a gente tem visto que essas doenças, ansiedade e depressão, aumentam a chance dos problemas cardiovasculares, AVC e infarto. Então tem uma relação direta. Então, ter um cuidado com a saúde mental é tão importante quanto você ter o cuidado com a saúde física, que eu falei, né? A prática de atividade física, uma alimentação balanceada. Então é muito importante você entender que a saúde mental também tem que ser trabalhada. Você tem que controlar o seu estresse, você tem que ter atividade de lazer, você vai ter que controlar suas horas de trabalho. Eu sei que hoje tem muito trabalho que a pessoa não controla, né? Esses profissionais, às vezes entregadores, né, o Uber profissional liberal, né, que trabalha às vezes com venda e às vezes perde horário, ou empreendedor individual, mas é muito importante você controlar sua atividade e balancear ela com a atividade de lazer também, tá bom? Então, assim, dentro desse cenário, saiba que tem fatores não modificáveis, que aí não tem o que você fazer, mas só para você saber isso, não ficar sofrendo, porque eu viro e mexo, tem paciente, Júlio, eu me exercitava, eu fazia isso e tal, e acabei tendo câncer. Fator genético, né, não é culpa sua, né, aconteceu. Né? Você teve uma mutação, pode ser esporádica ou não, ou familiar, e acabou você gerando isso, tá bom? Espero que tenha ajudado, são esses fatores mais relevantes. Se você quiser viver muito, cuide dele. E não esqueça de ter o acompanhamento médico, porque muitos desses tipos de câncer, que a gente pode descobrir, pode reduzir seu tempo de vida, se você descobre precoce, você vai ter o tempo de vida normal. Câncer de mama, particularmente, hoje a grande maioria deles tem cura. Colo retal, né? Muitas vezes você encontra um pólipo, lesão pré-maligna e você consegue. Próstata no homem também, né? Então são vários tipos de preventivos que são possíveis você fazer para descobrir uma lesão precoce. Espero que tenha ajudado. Abraço.